Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à TV Câmara. Nós estamos começando agora o Saúde em Foco. Nós vamos falar sobre saúde, bem-estar, uma vida mais saudável. Hoje o tema interessa muito aos casais. Nós vamos falar sobre método anticoncepcional. Vamos explicar cada um deles. E para isso, quem nos recebe em sua clínica é a doutora Ana Paula Pina Borges, que é ginecologista, obstetra e também neurologista. Doutora, muito obrigada por nos receber em sua clínica. Prazer é meu, muito grata. Doutora, existem os anticoncepcionais, que é comportamentais ou natural, o barreira ou mecânicos, os hormonais e os cirúrgicos. Vamos começar pelos naturais. Quais seriam? O método contracepcional natural é aquele que você vai tentar direcionar a tua relação sexual no período que você está fértil, caso você queira ter filho, ou então você não ter relação durante o período que a mulher está com o óvulo no lugar certo, esperando para o esperma chegar e fazer o encontro dos dois gametas, né? A fecundação. Então, isso. O que é a tabelinha? É você, na época dessa que ocorre essa ovulação, que o óvulo vai estar propenso, a mulher está propensa a ficar grávida, você não ter a relação sexual. O grande problema é o seguinte, aí você tem um método, o dia que menstrua é o primeiro dia da menstruação. Primeiro dia da menstruação. Primeiro dia do ciclo é o dia que menstrua. O 14º, geralmente, é o dia que ovula. Mas ele pode ser 2 dias antes, 2 dias depois. Então, o que nós falamos para a paciente? Então, você conta do primeiro até o 14º. 2 dias antes do 14º, que é o 12º, até o 16º, você não tem relação. Então, isso é a tabelinha. Ali você vai estar fértil. Se tiver relação, você tem grande probabilidade de ficar grávida. Fora desse período, você tem menos probabilidade. Mas não quer dizer que não fique. Então, não quer dizer que não fique. Por quê? Porque a mulher, o sistema hormonal nosso é muito relacionado com o sistema emocional. Até anatomicamente, a hipófise está grudada no cérebro. Então, assim, dependendo das emoções, de uma outra série de coisas, alimentação, excesso de exercício, essa ovulação pode mudar de dia. Então, aí você tem a falha. Entendeu? Então, não é um método muito seguro. Muito seguro. Doenças sexualmente transmissíveis, não há proteção. Nenhuma. Nenhuma, né? Para ter método que você não tenha contracepção e que evite as doenças sexualmente transmissíveis, são os métodos de barreira, como o condom. Certo. O método de Billings, que também é natural, o que seria, doutora? Billings é o seguinte, você, nesse período fértil, né, que você está ovulando, tem uma série de alterações hormonais e o corpo fica receptível a ser fecundado. Então, o que acontece? O útero produz como que Aqui, ó, dá até para explicar. Sim. Opa, é ótimo. O útero produz aqui é o útero, aqui é o colo do útero, a cervix. Então, ele produz aqui tipo um catarro, uma gosminha para tampar, para não deixar que as bactérias ascendam aqui. E também os espermatozoides também têm um pouquinho de dificuldade. Na época reprodutiva, ele muda a função, ele se torna receptivo para caso o esperma chegue aqui, ele tenha alimento, tenha glicose, continue vivo e tenha condição de ascender procurando as trompas. Então, o que acontece? Ele fica... esse muco fica viscoso. Então, a mulher, nessa época que está fértil, ela pode... Aquele transparente. Transparente e que faz assim, ó, quanto maior essa elasticidade, quer dizer que está pronto para ser recebido. Mas isso é muito sutil. Tem mulher que percebe, tem mulher que não percebe. Geralmente, as jovens não percebem. Então, assim, apostar nele requer uma disciplina muito... Acha que é um corrimento normal. Acho que é um corrimento normal. Não consegue identificar se aquilo é ou não é, ou se é doença. Então, é um método que não é muito seguro. Seguro e nem usado. Geralmente, a mulher combina esse método de percepção dessa secreção com a tabelinha. Mas, como eu disse, são métodos que estão muito... Se a mulher tiver algum estresse, se a mulher tiver alguma doença, tomar algum antibiótico, esse dia da ovulação muda
e toda essa fisiologia muda. Então, ele é muito arriscado. Um outro método é o temperatura basal, que é mais ou menos também nessa linha, né, É a doutora? mesma coisa. Durante o pico hormonal que faz a gente ovular, a gente tem uma alteração de elevação da temperatura, mas é uma elevação muito sutil. Então, isso é para mulheres extremamente disciplinadas, mulheres extremamente perceptivas da própria fisiologia e que eu acho que se conhece, sim. E eu acho que esse exercício não é impossível, porém ele exige mais, né? Correto. Você entendeu? Ele exige mais da mulher, então eu acho que tem mais possibilidades de falha. Uhum. E também não protege, não tem nenhuma proteção. Agora, o de barreira, vamos entrar nos métodos anticoncepcionais de barreira. O primeiro deles, camisinha, camisinha, né? ou todo chamado mundo já ouviu falar, né, gente? Mas nunca é demais falar sobre a camisinha, né, camisinha doutora? é um método que além de... O grande plus que esse método tem é o seguinte, que além dele você ter menor chance de engravidar, ele ser contraceptivo, ele protege também das doenças sexualmente transmissíveis. Porque, falando de doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que sempre lembrar que não é só a sífilis, a gonorreia, que são doenças hoje, em 2015, tratáveis, mas sim do HIV, da hepatite B, da hepatite C, que são doenças sistêmicas de comprometimento elevado. Então, assim, uma vez que você pega, você vai ter um grande problema na sua vida. Então, assim, a camisinha é uma coisa boa por conta disso, de ter essa dupla proteção, de pegar doença e também de engravidar. E como que o casal, doutora, pode lidar no caso de que os homens geralmente não gostam, né? Como que a mulher pode cuidar disso? Olha, é complicado, né? Tem que ter firmeza, né? Porque é o corpo dela. E isso é muito complicado, Jaqueline, principalmente para jovens que estão iniciando uma vida sexual, que querem conquistar os seus namorados, que muitas vezes cedem à situação do momento, ou então a pressão geralmente que o namorado não gosta. Então, assim, mulher, seja firme, porque o que puder acontecer de ruim é você quem vai ter que assumir a responsabilidade. Ou, como diz a linguagem, vai ter que pagar o pato. Seja por uma gravidez não planejada, ou seja por uma doença que nunca é desejada. Usar duas camisinhas, é uma só o suficiente, é uma né, só e bem colocada. Claro. Lembrar de tirar o arzinho da pontinha e descendo, para que a camisinha fique bem coladinha, porque se ficar lá em cima, tem maior chance de romper, e com isso tem chance ou de pegar doença ou de ficar grávida. Certo. Doutora, agora e a camisinha feminina? Feminina. Também é uma boa opção, porque a camisinha feminina acaba tendo uma proteção a mais para a mulher. Porque é o seguinte, entre as doenças sexualmente transmissíveis, uma doença que é extremamente comum na população mundial, principalmente no Brasil, é a herpes genital. Que o herpes genital não é no sêmen que pega, basta o contato. Então, muitas vezes, não pega lá dentro, nessa região, nas paredes vaginais, mas sim na vulva. E basta encostar. A camisinha feminina, ela é ampliada, ela não evita o contato também dos grandes lábios. Então, acaba tendo uma proteção maior contra, inclusive, o herpes genital. Deu para entender? Deu. Então, assim, é uma opção boa. Contraceptivo e protege contra as doenças. As doenças sexualmente transmissíveis. A mulher tem que colocar antes, tem que estar bem alocada. É uma opção a mais, que eu acho que as mulheres deveriam tentar também. A senhora nota que as mulheres conhecem? Tem pouco conhecimento, pouco conhecimento, mas assim, por exemplo, dentro do trabalho do SUS, onde eu deixo disponível, eu sempre falo e elas procuram levar para... Tem uma facilidade, uma vez que você fale, que você estimule, entendeu? Eu acho que é uma coisa a se pensar. Agora, e o diafragma? O diafragma. O diafragma é um método que você coloca como que um capuz aqui no colo do útero. Um capuz do material, geralmente é emborrachado. Que você Mas a própria mulher? A própria mulher. A mulher coloca no dia, antes do ato. E pode ser horas antes, sabe? Por exemplo, ela pode colocar à tarde, ter relação à noite. Então,
no período, geralmente coloca no período fértil, a mulher, ó, tá chegando lá o 14º dia, ela tá no 12º, no 11º, então ela já coloca, vai ter relação, coloca aquele capuzinho aqui, introduz pela vagina e ela que aloca, tem que ficar bem firminho no colo e tem relação e não deixa o esperma transpor essa barreira, entendeu? Depois ela tem que tirar, higienizar e pode ser reutilizado. Deu para entender? Certo. É um método que existe desde a década de 60, mas aqui no Brasil a gente não tem muita procura por ele. Compra em farmácia? Geralmente eu tenho contato com o representante, a mulher encomenda, vem aqui, a gente tem que medir sim, tem o que ser através tamanho. do médico. Isso, tem que então procurar um médico. É feito sob medida. Sob medida, porque tem diferentes tamanhos, o que melhora ajuste. Mas a senhora nota que não há uma adesão? Olha, as mulheres entre 30 e 40 anos estão procurando, porque eu acho que está tendo um movimento com o acesso à informação, por exemplo, em relação à anticoncepção hormonal, né? As mulheres percebendo que o uso do hormônio por longa data têm procurado outros métodos que não hormonais. Então, essa é uma opção. Então, eu estou vendo uma certa procura, sim. Claro que em menor número, mas existe. Reconhecimento, informação. Sim, eu acho que o acesso à informação está gerando esse público que tem procurado. E com relação às doenças, o diafragma é efetivo? Não. Ele só é contraceptivo. Tem uma opção também, junto com o diafragma, que você passe um spray espermicida, tá? No próprio diafragma. Então, além do método de barreira, você tem um método químico que mata os espermas e não deixa ele subir e fecundar. Correto. Então, pode usar esse método associado. Entendi. Então, esse é o diafragma. Um outro método é o DIU. O DIU é dispositivo intrauterino, é uma sigla em que é alocado no corpo uterino, no fundo do corpo uterino, um mecanismo que impede que o endométrio, que é aquela capinha que fica no útero, esperando que chegue o embrião, se forme. Eu digo que é a casinha de sangue do nenê, que quando não é fecundado, ele solta e é a menstruação. Tá? Então, você tem o método DIU de cobre, que é colocado aqui, que assim, ele vai evitar o cobre, que o esperma, ele vai acender, vai encontrar, mas ele não vai conseguir nidar, não vai conseguir ficar alocado. Agora tem o DIU com a combinação de progesterona, que nem forma esse endométrio. O endométrio a gente diz que fica careca, então nem forma o lugar para o embriãozinho estar se fixando. Então, tem o encontro dos gametas, tem a fecundação, mas ele não tem onde se firmar. Então, aí ele desce. Esse método é feito em consultório médico? Em consultório médico, sim. O SUS fornece o DIU de cobre nas UBS, no Hospital de Base, aqui em Rio Preto, no Hospital da Mulher. Tem que fazer o processo todo do planejamento e depois conversar com o médico insere. É ambulatorial, não precisa ir em centro cirúrgico. Não há internação? Não há internação. Você tem que estar com o Papa Nicolau em dia e um ultrassom para ver o formato certinho do seu útero, centro revertido, retrovertido, se tem contraindicações, como por exemplo um mioma muito grande. Então tem que fazer isso, aí combina com o médico, vai lá e coloca. E o DIU pode ficar por quanto tempo? O DIU de cobre pode ficar até 10 anos. 10 anos? 10 anos. E o DIU de progesterona, 5 anos. Mas não protege contra doenças, é isso, doutora? Não protege contra doenças. Só a gravidez. Sim. E até é bem interessante a gente estar conversando, porque antigamente o DIU era contraindicado para mulheres nulíparas, entendeu? Por causa do quê? Porque doutora, só explica para nossas... Nulíparas, né? Que nunca teve neném. As que nunca engravidaram, eles não gostavam de colocar, porque falava que a mulher poderia ter mais de um parceiro, teria uma vida sexual mais promíscua, digamos, e o fiozinho que era feito, que ficava na vagina, era um fio mais grosso, então tinha uma ascensão maior, podia acontecer uma ascensão maior de bactérias da vagina para o útero e levava a endometrite. Sim. Hoje esse fio foi bem estudado e mudado a sua composição, sendo extremamente fininho, que diminuiu demais a taxa dessas endometrites. Então, hoje em dia, é indicado até para mulheres que nunca tiveram filhos, entendeu? E eu acho ele uma opção muito interessante porque ela é não hormonal.
Então, eu acho que tem menos agressão ao corpo, tá? Do que você tomar uma pílula, por exemplo. E sobre a pílula. Nós vamos fazer um breve intervalo, doutora? Sim. Só um minutinho. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o método anticoncepcional hormonal, pílula. Vamos falar sobre a polêmica da pílula. Daqui a pouquinho com a doutora Ana Paula. Aguarde um instante só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Bom, eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer mil coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas. E tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque, né, pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, né, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil, nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Para Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos falando sobre métodos anticoncepcionais. E quem nos recebeu em sua clínica para conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Ana Paula Pina Borges. Doutora, agora vamos falar da pílula anticoncepcional. Como é esse método? E depois vamos falar sobre a polêmica. Sim, o método da pílula consiste em você ofertar para a mulher uma dosagem extra de hormônios, a progesterona, pode ser só a progesterona ou a progesterona e o estrogênio, que é o mais comum, que é o anticoncepcional hormonal combinado, em que você ofertando isso continuamente todos os dias, a mulher não vai fazer o pico natural de progesterona, o pico de estrogênio, dos LH, o FSH, de forma a ovular. Ela não ovula, ela fica monofásica. Tá? Então você oferece todos os dias, por 21 dias, depois 21, para 7, nisso a mulher desce a menstruação e volta, e no 7º dia volta. Porque tem muita gente, eu estou aproveitando a ocasião, principalmente as moças mais jovens, que começam a tomar pílula que a amiga ensinou, aí ela toma os 21 dias, espera a menstruação descer, espera a menstruação acabar e volta. Não é esse o pensamento, não. Você que manda, gente. Você que manda, vamos entender, tá? Então, direitinho como você tem que tomar os 21 dias, acabou. Pausa 7 dias sem tomar e no 7º dia volta, independente da menstruação. Se desceu, se não desceu, mas vai ter descido, ou se parou ou não parou. Não é a menstruação que manda, quem manda é você. É 21 dias tomando, 7 dias não tomando. 21 dias tomando,
É assim que funciona. Se esquecer de tomar um dia. Se esqueceu de tomar, você lembrou, a hora que você lembrar, você vai lá e toma. E depois continua do jeito que estava. Porém, esquecendo, ela vai ter que usar a camisinha também, porque o método ficou falho. Nesse dia que falhou, pode fazer um piquinho de progesterona e ela ovular e, de repente, poder engravidar. Então, uma vez que você esqueceu algum dia, aquele mês você use a camisinha, porque você pode ovular e engravidar. Então, não está protegida. E não está protegida também contra doenças. Nossas doenças, de forma nenhuma. Injeção, adesivo, então, hormonal. todos eles obedecem a essa norma de você não deixar a mulher ovular. Você entendeu? Você usando qualquer hormônio, seja ele adesivo, anel, injeção, pílula, você não vai estar ovulando. Esse é o importante. Doutora, você entendeu? agora, com relação a essa polêmica que a gente viu na internet, né? Se falou muito sobre a pílula anticoncepcional, um fator de risco para quem tem trombose. Sim, né? isso é bem importante. Como você disse, a minha formação além de ginecologista, eu sou neurologista. E uma coisa que a gente vê, que os estudos mostram, que é o seguinte: a mulher que toma a pílula, o anticoncepcional, ela tem mais chance de ter fenômenos tromboembólicos, entendeu? Seja trombose, seja AVC, seja o infarto. Se ela tem tem um fator genético propenso a isso, que são as trombofilias, que é aquela mulher, não, eu nunca tive nada, mas ela começou a tomar pílula, tomando pílula, teve lá uma trombose de perna, teve um AVC. Aí ela vai lá, faz uns exames de sangue e vê. Ou muitas vezes no exame de sangue não mostra. É porque a pílula aumenta, sim, a possibilidade de coagulação do sangue. Ela é trombogênica. Aí uma outra coisa extremamente importante. A pílula tem um fator maior de coagulação, tem mais chance de coagular. Associado com o cigarro, que também faz isso, então a mulher que toma pílula e fuma, ela tem um risco maior ainda de vir a ter esses fenômenos, principalmente depois dos 35 anos. Portanto, em todos os livros, todos os guidelines, todos os guias do Ministério da Saúde coloca mulher para cima de 35 anos, tabagista, você tem um uso perigoso de pílula. Se for usar pílula só de progesterona, não pôr o estrogênio, que é o que faz essa protrombose. Entendeu? Entendi. Então, depois dos 35 anos, a mulher tomando pílula, sendo tabagista, ela está se arriscando gravemente a ter um AVC, um infarto, uma trombose. Tem que prestar atenção nisso. Além do que é a mesma coisa com as mulheres de terapia e reposição hormonal que fumam. É um perigo, é uma bomba, pode ter um AVC. Correto. Entendeu? As mulheres que têm AVC jovens, a grande maioria delas estavam em uso de pílula. Em decorrência. Ou em uso de terapia de reposição hormonal. Tá? Então tem que prestar atenção, tem que conversar saber que isso com existe. o médico, Tem que conversar com o médico. Boa avaliação. Sim. E tem que falar, doutor, eu fumo. Porque é perigoso, é mais perigoso. Portanto, às vezes, um método não hormonal pode ser mais saudável. Entendeu? É menos risco para a mulher. Tem que pôr na balança. Sempre tem que... Você não quer ficar grávida? Tá, não quer ficar grávida. Você é jovem. Tem a vasectomia que é para o homem também, né, doutor? Aí os outros métodos, sim. Para os homens a também responsabilidade, com né? certeza. Tem ela que é dura, que já é mais radical. E também tem um outro método hoje que você... Sabe os stents que colocam no coração? Tá? Hoje você tem como colocar um stent nas tubas. É um método reversível, inclusive. Você entra pela vagina, pelo útero e coloca em cada tuba uma molinha daquela que não vai deixar o espermatozoide nem o óvulo estar transitando por ali. E se você quer ficar grávida, você vai lá e tira. É mais um método, mas por enquanto é bem caro, eu acho. Então, assim, fica mais restrito. Mas são esses métodos, os métodos ditos definitivos, né? A vasectomia do homem, que é uma abordagem muito simples, que faz na bolsa do homem, no escroto, você vai lá, faz um furinho e impede que o caninho que leva os espermas
Isso não causa impotência? Não causa nada. impotência e nem diminui a quantidade de líquido durante a ejaculação, porque muito homem tem medo disso, né? Falar, não, depois eu vou ficar seco. Não, não vai ficar seco. Só que naquele líquido que sair não vai ter os gametas, que são os espermatozoides, né? Fazem filhinhos. Que fazem os filhinhos. E ele é muito rápido, o médico demora menos de 10 minutos, a recuperação você vai ficar 3 dias meio de molinho, mas já segue a vida, tá? E tem a laqueadura tubária, que é você interromper o trajeto da tuba, né? Que também não deixa mais a mulher engravidar, entendeu? A laqueadura, logo depois da gestação, tem maior risco de religadura, é evitada de fazer, embora muitas mulheres acham que durante uma cesárea fazer é mais prático, sim, para a mulher, com certeza, mas tem maior chance de religar. E dependendo do jeito que é feita, ela pode ser reversível, sim, você fazer uma religadura de tuba. Correto. Tá? E deixa eu ver de outros métodos, esse que eu tinha te falado novo, que é colocar os stents. E esses métodos definitivos também não tem como evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é sempre a mulher ter uma boa conversa com o seu ginecologista, Sim. com o seu parceiro, e o parceiro também conversar com a sua parceira, né? Sim, vamos também colocar certeza. um pouco de responsabilidade. Também para o homem, não é só que a mulher que decide qual vai ser. Sim, né? eu acho o homem que também tem que pensar nisso. Tem que pensar né? nisso, com certeza. E entre uma laqueadura em termos cirúrgico e uma vasectomia, a cirurgia da vasectomia é bem mais simples, com certeza. Doutora, a gente já está assim, estourando o nosso horário, mas tem um assunto que está rolando muito nas redes sociais, é sobre o coletor menstrual. Bem rapidinho, o que é? Pode ser usado? O Mooncape, parece que chama nos Estados Unidos, o copo da lua, né? Parece que chama. É um copinho, um copinho de silicone que vai colocar nessa região que eu falei, como o diafragma, ele vai ser encaixado aqui durante o período menstrual e fica colhendo o sangue que está descendo, entendeu? A polêmica que se cria é com os cuidados, porque assim, uma vez que o sangue é um meio de cultura de bactérias e de fungos, as pessoas têm muito esse medo. Então, tem que estar sempre muito atento à higienização, porque você usa, depois você joga fora o sangue, lava, esteriliza e fica pronto para ser reutilizado, né? Então, nessa higienização, nesse cuidado, tem que estar sempre atenta, de estar fazendo a coisa certinha. Tem que ser mulher cuidadosa, disciplinada, aseada, para poder usar. Eu acho que é um método interessante, principalmente em relação ao meio ambiente, porque a gente sabe que os absorventes, como eles usam plástico e entre outras coisas, eles, para ser biodegradados, demoram muito tempo. Esse coletor vem como uma proposta de um método até menos agressivo, mas, como eu disse, tem que tomar muito cuidado. Tem que estar bem alocado, porque tem diferentes tamanhos, tem que estar firminho. A mulher que usa não pode estar com ele doído, tem que estar podendo andar, mexer confortavelmente. Entendeu? Eu acho que é uma inovação que vem, eu acho que ele vem para ficar, acho que não vai ser um modismo, mas eu recomendo saber usar, ir na ginecologista, conversar com ela, tá fazendo tudo conforme manda o figurino. Correto. Certo? Doutora, olha, chegamos ao final do nosso programa, uma conversa muito proveitosa, Rapidinho, muita né? informação, passou rápido. Agradeço muito por ter recebido a TV Câmara aqui em sua clínica. Tá muito bem. obrigada. Espero poder ajudar. Obrigada. E o Saúde em Foco termina aqui. Hoje nós conversamos com a doutora Ana Paula Pina Borges, que nos falou sobre métodos anticoncepcionais. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!